Salve, salve pessoal, bora lá? Gustavo Leles, bom dia meu amigo. Bom dia, Terezinha Maria. Bom dia, Mona Lisa. Só fixar aqui o tema da nossa live, só um instantinho. Fixar comentário, beleza. Galera, vamos chegando, porque hoje é dia de café com o aprovado e nós temos aqui um ilustre convidado, Dr. Gustavo Ledes, uma pessoa muito querida, um cara assim muito bacana. Vocês vão ver que cara positivo, que cara assim, uma energia sensacional, amigo de todo mundo, né? Pelo menos no tempo em que foi meu aluno, era aquele cara que sempre se dava muito bem com todo mundo, excelente aluno, ajudava os colegas. É um cara assim sensacional, foi um aluno diferenciado e não por acaso também foi um concurseiro bastante diferenciado, tá? Vamos então aqui admiti-lo. E eu quero que você que chegou aqui agora, né, que tem interesse nesse assunto, né, de papo concurseiro, vamos falar de concurso, carreira da procuradoria. Se você sabe de mais alguém que tem interesse nesses temas, envie essa live, né, para o seu amigo, para sua amiga e convida para poder participar com a gente aqui. Tá legal? Deixa eu só admitir o Gustavo Leles aqui. Enquanto isso, você vai convidando os seus amigos. Gustavo. Gustavo Bom dia, Leles, professor. meu caro, Tudo em muito bom paz? dia. Me escuta bem? Perfeitamente, você. Tudo certinho. Esfriou, né? Estamos aqui Bastante, rapaz. preparadinhos com um cafezinho sem açúcar para esquentar. Começar bem o Sempre. dia nesse papo. Vamos lá. Rapaz, estou aqui no sul de Minas, a trabalho, e tá um friozinho, viu? Tá bem frio. Pro goiano, aqui já começou a fazer 15 graus, já é quase neve. Então aqui a gente já tá meio pro lado mais quente, então qualquer friozinho já tira o casaco assim do armário e já para dar aquela esquentadinha, toma um cafezinho quente. Mas vamos lá. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Goiás, em Tumbiara, e extremamente quente. E realmente, quando fazia qualquer ventinho assim um pouco mais frio, o pessoal já se incomodava, né? Todo mundo corre para comer pamonha, para tomar caldo, para ver se dá aquela esquentada, porque não, o goiano não está muito acostumado com o frio, não. Já tem 2 anos já que eu estou aqui, já esqueci o frio patense, agora já estou acostumado com o calor. Durante uma boa parte do ano sem chover, enfim, clima bem seco. Goiânia só não é perfeito porque não tem um clima um pouquinho mais ameno, mas fora isso, a cidade é ótima. Não, é muito boa, com toda certeza. Mas, Gustavo, deixa eu só saudar aqui os presentes, né? Todos que estão aqui. Muito obrigado pela participação. Davidson, Ana Clara Silva, Eric Bom Tempo, que sempre nos prestigia, a Rívia, Júlio Júnior, meu amigo, meu colega, Dr. Kennedy, que nós entrevistamos na segunda-feira, enfim, só pessoas ilustres. E, meus amigos, vamos começar aqui o nosso bate-papo, então, né, sobre concurso, sobre carreira da Procuradoria. Temos muitas coisas interessantes para poder falar. Bom dia, Flaira. E como eu disse, pessoal, este aqui é o Gustavo Leles, né, um grande amigo. Eu tive o prazer, o privilégio de ser professor dele, salvo engano, de Direito Constitucional e também de Prática Civil, se eu não estiver enganado, né? De E, teoria, acho que teoria geral do direito também ou não? Ou ah, não? Acho que é foi, ver, acho que foi. salvo engano Como também, já tem uns 10 anos, aí a cabeça já vai falhando um pouco. é verdade, de Introdução ao Direito eu acho que também. E assim, o Gustavo era um aluno extraordinário, assim, mas muito bom aluno mesmo, um daqueles que sempre se mostrava muito interessado, um cara extremamente respeitoso, que sempre me esperava ali no final da aula para poder fazer uma pergunta ou outra e tudo mais. E um sujeito que se despontou assim no mundo dos concursos públicos, né? Foi aprovado em 3 procuradorias estaduais, um concurso assim muito complexo, muito difícil, que tem as suas especificidades. Passou também em concurso de técnico, né, Gustavo? Concurso de analista. Enfim, eu para começar essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse, né? Explica para o pessoal aí quem é, então, o doutor Gustavo Leles. Eu até dispenso a formalidade, eu falo com todo mundo aqui na MPGE, não precisa chamar de doutor, nunca me acostumei com isso, não sei se um dia eu vou acostumar, mas professor, bom dia pro pessoal que está online.
Sei que meu avô e minha avó estão online aí também, um abraço para os dois, estão aí assistindo a live também. Primeiro, queria agradecer o convite, fico muito, muito feliz, muito honrado em poder participar aqui. Eu já disse no privado algumas vezes, e repito aqui, o senhor foi uma das minhas grandes inspirações na faculdade, e um pouco do que hoje eu sou, devo aos seus ensinamentos. Mas, enfim, passado essa parte, hoje eu sou procurador do estado de Goiás, fui concurseiro aí por uns longos 5 anos, e tive a sorte, entre aspas, assim, vamos dizer, de começar cedo no mundo dos concursos. Ainda na faculdade, eu acabei decidindo que queria ser servidor público, e a partir daí comecei a minha saga em concursos. Daí acabei sendo aprovado até relativamente cedo, mas estudei muito tempo. Estudei uns 3 anos durante a graduação, 2 anos e meio depois, mais uns 2 anos e meio depois de formar. Fui ainda na graduação, fui aprovado para oficial judiciário no Tribunal de Justiça de Minas, depois, logo em seguida também, para técnico judiciário do TRF da primeira região. Aí, jamais saindo da graduação, já comecei a me enveredar para os concursos da advocacia pública, consegui aprovação em alguns concursos municipais, fui aprovado e nomeado como procurador de uma fundação aí em Uberaba, também para procurador do município de... me fugiu o nome, eu até tinha mandado, do interior de São Paulo. Atibaia. Atibaia, exatamente. Foi o único que eu não fui nomeado, por isso que eu não guardei muito, assim. Mas logo depois, já engatei já as PGEs e passei na PGE Paraíba, PGE Alagoas e PGE Goiás. Aí tive essa difícil missão de escolher onde tomar posse e acabamos ficando aqui em Goiás, mas super feliz, super satisfeito. Não pretendo voltar a fazer concursos, vou me aposentar por aqui. Gustavo, assim, tendo em conta a sua idade e a quantidade de concursos que você foi aprovado, você é uma lenda dos concursos, assim, né? É realmente um fenômeno, porque você concluiu aí a sua trajetória na PGE Goiás muito cedo, né? Você tomou posse com 26 anos? 25. 25 anos. Muito novo mesmo. Assim, para ter pendurado as chuteiras, né? Ter se aposentado no cargo que você realmente almejava, é muito novo. E aí, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, Gustavo. Eu acho que a pergunta que eu mais recebo aqui no Instagram é a seguinte: professor, eu estou na graduação em Direito e tenho interesse de ser concurseiro, de estudar para concurso público. Como é que eu faço para conciliar, né, a vida na graduação, né, de estudante, enfim, né, pretenso bacharel, com a vida de concurso público? Como é que você fez? Uhum. Acho que a primeira coisa que quem tá nesse início dessa caminhada aí, acho que primeiro ter a ideia que você não precisa ser um gênio, o Rui Barbosa para saber os caminhos do concurso e saber as teorias tem que ser o melhor de todos. Não, você tem que ser uma pessoa disciplinada, dedicada e, enfim, você realmente querer aquilo e conseguir voltar a sua vida para fazer concurso. Foi isso que eu fiz durante 5 anos. Eu confesso que, por vezes, até deixei um pouco a graduação de lado para focar mais nos concursos, mas acaba que são escolhas que a gente tem que tomar. Mas eu sempre tentei desenvolver da melhor forma a graduação, porque acaba que isso me ajudou um pouco, pelo menos formando a maior parte da base, principalmente naquelas matérias que são mais importantes, pelo menos para a advocacia pública, constitucional, processo civil, tributário, administrativo. Então, querendo ou não, isso auxiliou um pouco enfim, nessa caminhada. Mas eu tentava, normalmente, eu fazia estágio na parte da tarde e a graduação já na parte da noite, e a parte da manhã eu ficava praticamente por conta só de estudar. Então, ficava ali do período da manhã, já na época, já estudando mais, ainda estudando os concursos que a gente chama de concurso meio, né? Para servidor. E na parte da tarde, era estagiário durante o período na Procuradoria Federal, depois migrei para a Justiça Federal, e na parte da noite eu ia para a graduação. É cansativo, acaba que muitas pessoas nem conseguem fazer isso porque trabalham o dia inteiro e fazem faculdade à noite.
Então, eu tive essa sorte de conseguir conciliar também o estágio com o estudo para concurso e fazer a faculdade na parte da noite. Mas, assim, também não é impossível para quem trabalha o dia inteiro. É mais puxado, obviamente, mas às vezes você conseguir ali no período um pouco mais antes da manhã estudar um pouco, depois trabalho e na parte da noite a graduação, aí você compensa isso no final de semana também. No final de semana você dá um pouquinho a mais de gás para estudar, para compensar aquelas horas que você não tinha tão disponíveis no meio da semana. Isso com certeza ajuda um pouco também. Sem dúvida. E você estudava fim de semana também ou não? Só meio de semana? Normalmente eu estudava no sábado. O domingo, para mim, era um dia santo. Sim. Eu costumava realmente tirar o domingão para descansar, ficar com a família, sair com a namorada, que hoje é minha Sua esposa. esposa. Me acompanhou desde o início dessa caminhada aí, foi meu ombro, foi minha parceira. Mas hoje eu tenho até eu brinco, eu tenho um luxo que a gente se dá depois que toma posse, é poder acordar um pouquinho mais tarde, porque durante o período de estudo era 4h30, 5 horas da manhã, quase todo dia acordando. E hoje, eu acordei até um pouquinho mais cedo hoje para fazer a live. Normalmente eu acordo umas 6h30, 7h, então a gente se dá um luxozinho assim depois de tomar posse para acordar um pouquinho mais tarde, descansar também, que é uma coisa que a gente não fazia quando era concurseiro. É verdade. Tem que compensar. Agora, meu amigo, a questão é a seguinte: por que Procuradoria Estadual? Porque, veja, até quero que você me ajude aqui a explicar isso para o pessoal. Geralmente, os alunos de direito e concurseiros, no geral, eles conhecem bem a carreira da magistratura, conhecem bem a carreira do Ministério Público, da Defensoria Pública, delegado de polícia, né, e tudo mais. E a carreira da Procuradoria, não só estadual, mas também a federal, acaba ficando meio que de lado. Não sei se eu estou certo na minha conclusão, né? Geralmente é uma carreira que não é tão conhecida como as outras, né, que eu mencionei aqui. Sim. E você escolheu seguir a carreira da Procuradoria. E nós sabemos que essa carreira atualmente é uma das mais atrativas do Brasil, né, especialmente a Procuradoria Estadual, né? Uhum. E eu me lembro que você, uma vez nós encontramos no corredor do Fórum em Patos de Minas, me lembro muito bem. Não sei se você estava na função de assessor naquela oportunidade, naquela época. Você falou assim: Gabriel, magistratura não é para mim, né? Meu lance é procuradoria. Eu gosto e tal, tô aqui trabalhando, beleza, mas assim, não é o que eu quero para mim, né? Eu me lembro que você falou mais ou menos isso, assim, Foi. naquela ocasião. Então, assim, por quê? Por que procuradoria? Quais são os atrativos da carreira? Como é que, né, é o seu dia a dia aí, as suas funções? Eu acho que, para início de conversa, eu não sou muito chegado ao crime, vamos assim dizer. Eu nunca fui um grande fã de penal e de processo penal. Na faculdade eu fazia o básico ali. Então, para mim, era o ideal sair de carreiras que possivelmente poderiam trabalhar com essas funções, que são basicamente a magistratura, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, a Mona Lisa concordando aí, quem gosta de penal, a gente já tem que desconfiar. É, mas foi basicamente excluindo o direito penal, que eu realmente nunca fui um grande fã, nunca tive muita facilidade também com o penal e o processo penal. E também calhou de meu primeiro estágio na graduação ser na Procuradoria Federal. Então, eu já entrei ali, já tive um pouco desse contato com a advocacia pública, ali na época, um pouco mais com o direito previdenciário, um pouco de execução fiscal, e eu me interessei. Eu sempre achei mais interessante o processo civil, essa parte mais processual, e acabei interessando mais pela carreira e seguindo por aí. Depois disso, segui para estagiar na Justiça Federal, mas continuei tendo bastante contato com os procuradores federais, porque eles faziam muitas audiências na Justiça, audiências previdenciárias, e eu sempre tive muito contato com eles na Justiça Federal, porque eu era quem conduzia as audiências lá na subseção. E acabei gostando, conhecendo a carreira, e já mais para o fim da graduação, existia conversas de concurso muito forte que a Procuradoria Federal ia lançar concurso. Pô, eu gosto da matéria, já fui estagiário no órgão, então nada mais para mim interessante do que continuar seguindo por aqui. E por ironia do destino, a Procuradoria Federal foi lançar concurso uns quase 5 anos depois e eu nunca acabei fazendo concurso. Mas de fato, professor, a Procuradoria não é normalmente
a carreira mais visada por quem está na graduação. Acaba que a magistratura e o Ministério Público, eles chamam mais atenção, às vezes tem até um pouco mais de status, mas não só isso, as carreiras, como tem autonomia funcional, autonomia financeira, conseguem ter mais atratividade, vamos dizer assim, então acaba chamando um pouco mais de atenção. Mas, apesar disso, da magistratura do Ministério Público ter esse foco maior, a Procuradoria acaba que ela tem algumas vantagens que, ao meu ver, as principais, já de início, a lotação inicial na carreira, porque normalmente quem toma posse no Ministério Público com magistratura quase sempre vão tomar posses em comarcas bastante no interior, bem afastadas, então acaba que assim, é uma coisa que influencia bastante, e para depois você sair daquela comarca, pode ser que é coisa de 5 ou 10 anos, você não tem ideia de quando é que você vai conseguir sair dali. Isso para mim era uma coisa que também pesava, eu não tinha interesse em morar muito no interior. E já na Procuradoria a gente quase sempre consegue tomar posse ou uma cidade grande porte ou na capital. Então, aqui em Goiás, por exemplo, praticamente todos os colegas tomaram posse em Goiânia. Realmente quem acabou ficando no interior é só realmente quem queria. Então, isso já é um ponto positivo na carreira. E, além disso, muitas procuradorias, como é o caso aqui de Goiás, permitem a advocacia privada. Não que eu não advogo, não tenho muito interesse pela advocacia privada, nem tempo também sobrando para isso. A gente conversa mais sobre a carreira, mas esse também é um fator que para alguns pode ser interessante. Às vezes quer conciliar a carreira pública com a carreira privada, a gente tem aquela possibilidade ali. Então, acho que essas seriam as principais vantagens, vamos dizer assim, da carreira de procuradoria. Gustavo, em termos remuneratórios também, assim, sem querer ser indelicado, né, ser indiscreto, em termos remuneratórios, salvo engano, também a Procuradoria ela é mais atrativa do que a magistratura e o Ministério Público atualmente, né? Acho que vai muito da procuradoria, professor, porque a gente acaba que a magistratura e o Ministério Público, diante dessa autonomia financeira, eles acabam que conseguem, às vezes, algumas verbas indenizatórias que a gente, por estar ligado ao executivo, a gente não ter essa autonomia financeira, acaba que a gente está vinculado ao orçamento executivo, então a gente depende do governo estadual, às vezes, para conseguir maliar, às vezes até para reajuste salarial, para conseguir data base mesmo, às vezes pesa um pouco mais. Mas algumas, aqui em Goiás, a remuneração é bastante atrativa até. A gente estava até semana passada com vagas abertas aqui para o concurso, mas nem sempre todas as procuradorias, as principais procuradorias dos maiores estados e também das principais capitais normalmente têm uma remuneração condizente aí já perto do teto. Mas não é a realidade de todas, vamos dizer assim. Algumas já estão bem atrás nesse quesito. Certo. Então, assim, os diferenciais que a gente pode aqui resumir remuneração, né? De certa maneira, é muito boa, né? Lógico. Questão da lotação que você disse, né? E pode parecer bobagem, mas não é, porque, veja, no concurso de magistratura e MP, você vai para o interiorzão, né? Se você não tiver ficado bem classificado, né? E aí, para você ser promovido para comarcas melhores, isso vai depender de uma série de fatores, uma série de situações, né? E você mora em Goiânia desde o começo, né? Você está em Goiânia desde o começo. Isso tem uma grande diferença, assim, uma grande diferença mesmo, né? Então, assim, eu acho que tem as suas vantagens, né? E eu acho, assim, a Procuradoria, em relação às outras carreiras que nós mencionamos aqui, as clássicas, digamos assim, ela é uma carreira de menor combate, né? Vou explicar por que eu falo isso, menor combate. Por exemplo, eu tenho um grande amigo que é procurador da Fazenda Nacional e ele trabalha em home office, né? Há vários anos ele trabalha em home office. Ele não tem que fazer uma audiência, ele não tem que fazer uma sessão plenária do Tribunal do Júri, né? Então, assim, é muito diferente, né? Assim, essa questão do desgaste, do combate, do dia a dia, do enfrentamento, talvez você não vai ter tanto isso, o que é muito bom, né? No final das contas. Eu acho que vai muito, professor, da lotação do procurador, porque às vezes, se tá um pouco, depois a gente conversa também sobre isso, eu atuo tanto no consultivo como no contencioso. Então, na parte do consultivo, a gente basicamente fica ali no órgão, não tem muito
aquela atuação externa, a gente não é muito visualizado na mídia ou coisas desse tipo. Então, a gente fica mais que por trás dos panos ali, tentando viabilizar a política pública. Mas, por outro lado, os colegas que, por exemplo, trabalham no contencioso, diuturnamente estão no Tribunal de Justiça despachando, ou estão ali fazendo sustentação oral. Eu praticamente, como também atuo no contencioso, quase toda semana faço sustentação oral também. Então, acaba que eu pego um pouco desses dois mundos. Então, vai muito da lotação onde você está. Às vezes, quem está só no contencioso específico, às vezes um contencioso de massa, às vezes fica realmente só mais na parte, no sistema processual da PGE ou no ProJude aqui do Estado de Goiás. Então, acho que interfere muito. No nosso caso específico aqui em Goiás, a gente não tem home office regulamentado, mas, de toda forma, acaba que, ainda que o exercício da função no órgão é mais, vamos dizer assim, por trás dos panos, vamos dizer, do que uma mais exterior, que mostra mais o que a gente está fazendo desse embate, essa atuação perante os outros órgãos. Perfeito, perfeito. Gustavo, vamos passar para uma outra questão, um outro assunto, que é o processo de preparação, né? Eu até me lembro de você postar uma foto, quando você, então, encerrou os estudos, né, estava prestes a ser nomeado, você debruçado sobre um monte de livros, doutrinas, né, vadimécum, etc. Essa foto acho que está até no seu Instagram. Como é que foi o seu processo de preparação? Assim, você foi um cara mais ligado na doutrina, ou você diversificava, assistia videoaula, fazia questões, fazia resumos, ou você lia PDF? Como é que era a sua preparação? Acho que a preparação de cada um, eu recebo até vira e mexe, por mais que eu não esteja muito na área acadêmica, eu não esteja lecionando, vira e mexe eu recebo alguma pergunta no meu Instagram, qual que é o melhor método, qual que é o método mais rápido que eu faço para ser aprovado. E cada um às vezes quer a fórmula mágica e na verdade ela não existe. A gente sabe bem disso, que às vezes funciona para mim, não funciona para você. E eu fui num estilo de estudo mais simples, até porque não tinha muito dinheiro para ficar comprando curso e PDFs. Eu basicamente estudava a partir de livros. Durante muito tempo eu estudei na biblioteca da faculdade e eu basicamente pegava livros e resumia. Fazia o meu resuminho no Word e ali eu ia tirando as principais partes do livro, resumindo. Isso era minha Bíblia, vamos assim dizer. Então, eu colocava questões que eu errava, eu colocava pedaços de informativo dentro desse resumo, e era uma coisa que só eu entendia. Por outro lado, eu não era muito fã de videoaula. Para mim, tomava muito tempo, mesmo a gente assistindo na velocidade acelerada. Acabava que você tinha que parar e fazer um resumo, então, atrapalhava um pouco. E PDF também, além de ser normalmente uma coisa mais cara, que a gente acaba tendo que comprar o curso, e eu não tinha tanta condição na época, eu também não utilizava. Então, alguns livros que eu tinha da época da faculdade, ou alguns que eu conseguia da própria biblioteca, eu utilizava, ia fazendo o meu roteirozinho. E também, alguns que realmente eu não tinha, fui comprando e acabei, no final das contas, acumulando aquilo ali, que virou uma pilha de livros. Mas acaba que o método de estudo é muito pessoal. Para mim, funcionava bem. Nesse roteiro, por exemplo, quando eu comecei a melhorar um pouco o meu estudo, já havia os informativos do Dizer o Direito, às vezes pegava a tesezinha e colocava ali embaixo daquele assunto específico, fazia aquele resumo. Quando eu ia fazer a questão, eu errava aquela questão, eu tirava ela lá do que concurso, colocava ela em vermelho, só quando eu for revisar meu texto, eu sabia que eu tinha errado aquela parte ali, para não errar de novo. Então, assim, ficou uma bagunça, mas era a bagunça que eu entendia. Então, às vezes o pessoal até hoje fala assim, me manda seu roteiro, me manda, pessoal, vou te mandar, provavelmente vai estar desatualizado, que já tem uns mais de 2 anos que eu não atualizo isso aí, mas é uma coisa que você não vai entender, era uma coisa só minha, mas para mim funcionou muito bem. Aí, em véspera de prova, eu basicamente ficava por conta só de ler o meu roteiro. Roteiro de processo civil era coisa de 150 páginas, mas eu sabia onde estava cada parte do texto ali, eu sabia onde estava aquilo, de tanto que eu revisava, e aquilo entrava na minha cabeça, e funcionou muito bem para mim, era o que deu certo, enfim. Às vezes não é muito usual, tem gente que gosta de assistir videoaula, tem gente que gosta do PDF, mas para mim, no meu estilo de estudo, funcionou bem. Cara, que bacana. Assim, um estudo muito, digamos, raiz, né? Muito, Uhum.
sem muita firula, né? Uma coisa simples, né? Uhum. Mas você fez uma coisa muito primorosa, né? Que é um caderno seu, né? Uma coisa assim sua, com o seu jeito, com a sua pegada, da maneira como você realmente, né, melhor armazenava as informações. Isso é muito primoroso, muito precioso na hora de revisar, né? Eu chamo isso de caderno de redução de conteúdo. Porque nesse universo de conteúdo, qual que é o desafio do concurseiro? É reduzir o conteúdo. Né? Então Uhum. você vai ali, faz uma leitura de um texto mais abrangente, de um livro, e você vai ticando aquilo que é relevante, aquilo que é importante para o estudo, para a carreira, etc. Né? E depois vai, então, logicamente, revisando esse conteúdo que você mesmo criou, né? Do Sim. seu jeito. Quando você escreve seu próprio texto, você tende a lembrar dele mais do que se você ler um PDF ou assistir Com uma aula, certeza. pelo menos comigo. Eu conseguia gravar mais quando era eu redigindo aquilo ali, eu colocava uma anotação que eu entendia que era importante. Para mim, isso funcionava muito bem, ajudava bastante. E normalmente, durante a semana, eu dividia cada dia eu estudava pelo menos umas 3, 4 matérias. E aí aquela parte que eu estudava num dia, no outro dia eu dava uma relida nela rapidinho, só para, nossa, realmente revisei aquilo ali, só coisa rápida. Assim, ó, ontem eu estudei isso aqui tá no meu roteiro. Então era coisa assim de 5, 10 minutinhos no máximo, só para lembrar, assim, ó, realmente, no dia de ontem eu estudei essa matéria aqui, coloquei ela desse jeitinho, então vamos seguir aqui. Mas às vezes para alguma pessoa isso talvez gaste muito tempo ou não vale a pena, às vezes não funciona tão bem assim. Mas para mim era um método que era interessante e eu conseguia revisar bem assim também. Cara, eu também faço muito isso. Assim, essa revisão do dia seguinte, ela é jogo rápido. É só pra você dar uma situada ali rápida, coisa de 15 minutos ali, você realmente passa em revista o que você estudou por último, né, no dia anterior. Uhum. E às vezes, uma vez por semana, pegar ali o que você estudou na semana, dar uma passadinha de olhos Uhum. bem rápida, pra você, né, já começar a fazer esse processo de revisão que é tão caro, é tão importante na preparação para concurso, né? E, meu amigo, você fazia questões? Questões, eu era o louco do que concursos. É mesmo? Basicamente, eu fechei, quando eu parei de usar a minha conta, eu tinha mais de 50 mil questões feitas. E era uma coisa Putz. assim, de louco. Mas é um erro que a gente comete. Às vezes a gente é tão focado no início da preparação. Nossa, a parte mais importante é treinar, treinar, fazer questão. E acabava que, por vezes, fazia questão desenfreada, assim, feito um louco, antes mesmo de estudar a matéria. O que eu também não recomendo isso para ninguém, porque às vezes você fazia questão sem saber, então você saía só chutando e errando, e você não tinha aprendido aquilo, você ia aprender com erro. Eu achava mais proveitoso depois, de algum tempo fazendo errado, estudar um pouco a matéria e depois fazer as questões. Então, depois fui decaindo bastante o número de questões que eu fazia. No final das contas, eu fazia coisa assim de 5, 10 questões por dia de cada matéria. Então, ficou bem menor, mas era uma parte muito importante, não só para treinar aquilo que eu tinha estudado, mas para revisar também, porque ajudava a dar aquela treinada daquelas matérias que eu já havia estudado. Então, eu deixei de fazer questões antes de estudar, meio que para fazer aquele, o pessoal chama de estudo reverso, Uhum. né? Erra primeiro para depois começar aquela Aprender. matéria, mas acabou que foi uma parte importante, especialmente quando eu ainda estava na faculdade, porque os concursos acabam que de nível concurso para servidor no geral, por mais que a gente tenha uma parte ali doutrinária mais básica, uma parte jurisprudencial, acaba que o principal ali vai ser lei seca e questão. Então, isso funcionou para mim no início. Mas depois eu vi também que eu comecei a ter dificuldade na parte discursiva da prova. Então, a gente pesa a balança de um lado, mas depois, com o tempo, a gente vai aprendendo os erros. E outra questão que era importante relativamente às questões, eu tinha um costume de fazer questão logo depois que eu estudava a matéria. Então, você acabava de estudar processo civil. Você ia ali para abrir o concurso, colocava o filtro processo civil. A gente aceitava 90%, 80% das questões. Eu falei assim, eu estou muito bem, eu sou um gênio, aprendi tudo que eu acabei de estudar. Mas, na verdade, você estava só se tapeando, porque você acabou de estudar a matéria, você está com ela ali fresquinha na cabeça, e vai fazer questão, se você tiver estudado com atenção, provavelmente você vai acertar o que você está fazendo ali depois.
Mas era depois que eu assisti um vídeo de um professor no YouTube, eu falei, gente, eu estou me tapeando, estou sendo feito de trouxa por mim mesmo. E depois, aí o que eu passei a fazer? Eu estudava aquela matéria na segunda-feira e eu fazia questões daquela matéria no final do dia da terça-feira. Então, depois de eu já ter estudado a matéria da segunda e a matéria da terça, eu falei assim, não, agora já deu tempo de eu estudar outras coisas, a parte que eu estudei já não está tão mais fresquinha na minha cabeça, eu vou fazer a questão. Naturalmente, o índice de acerto caiu um pouquinho, mas isso era bom para ajudar a revisar aquilo que eu já tinha feito no dia anterior. Então, eu fazia sempre assim, eu estudava na segunda, eu fazia questão na terça, no final do meu dia de estudo. Estudava na terça, fazia questão na quarta, no final do dia de estudo. Então, ajudou, depois dessa mudança, assim, acaba que a gente consegue assimilar mais, revisar mais o que você já tinha estudado. Então, por mais que o índice de acertos caia um pouco, isso é um pouco triste, a gente vê nosso índice lá no que concursos caindo, a gente fica, putz, que vergonha. Não é possível que eu estou errando essa questão pela terceira vez, mas acaba que ajudou bastante, principalmente na primeira fase do concurso, para as outras também, mas enfim, na questões discursivas e orais é outra história, a gente fala depois, mas foi fundamental, assim, sem questão não tem como. Tem como não. Até porque a questão, ela te provoca a sair da zona de conforto, né? Ela te provoca a você se testar, né? Saber se realmente o que você estudou, você consegue aplicar ali na prática, se desafiando, né? No mundo dessas questões objetivas, que muita gente acha, não, mas é só questãozinha de marcar X, é muito fácil. Não é. Até para quem, assim, como eu sou analítico, eu penso muito de forma assim mais ampla, até pela trajetória docente mesmo, né? A pessoa me faz uma pergunta, eu vou ali buscar os fundamentos para poder responder e tudo mais. Fazer questão objetiva é um desafio muito forte, muito grande. E aí, se você não treinar, né, a execução mesmo ali em casa, no que é concursos ou até numa prova e tudo mais, meu amigo, certamente o fracasso é uma questão certa. Às vezes Né? até psicologicamente influencia a gente saber às vezes o tempo que você tem para fazer uma questão, ou às vezes saber que se você fizer uma questão, te pode te anular outra questão. Então é uma coisa assim que te leva a pensar duas vezes ou tentar pensar mais rápido para resolver aquilo ali, porque a gente tem que se preparar o máximo possível para como se fosse o dia da prova. Eu não fazia tanto simulado assim, pegar uma prova específica e eu fazia mais questões diárias, mas eventualmente assim, quando eu fazia no sábado, eu tirava o sábado pela manhã, assim, ó, isso aqui vou simular que eu vou fazer essa prova e fazia aquela caixa de questões ali, mas é bom até isso para a gente se preparar para o dia da prova, para a gente realmente saber chegar o mais próximo possível de pressão, de erro, de tempo de realmente de gestão de prova, isso é muito importante. Às vezes até você não sabe a questão, mas pelo jeito como ela está disposta ou pelo jeito como estão as alternativas, você já consegue ter uma ideia de como, pelo menos, excluir uma ou outra de que está muito errada e conseguir chutar no melhor só de experiência de prova, vamos dizer assim. Você sabe que, às vezes, aquela ali tem mais chance de estar certa, mesmo se você não tem a menor ideia se a alternativa realmente era aquela. Acaba que com o treinamento você passa a desenvolver uma habilidade quase que mecânica de fazer as questões, né? Às vezes você nem sabe o que acertou, mas você acertou, né? Porque você já fez. Exatamente, é pontuar, né? Bacana demais. Pessoal, quem está chegando agora, nós estamos conversando com o Gustavo Leles, ele é procurador do Estado de Goiás, foi aprovado em 3 procuradorias estaduais, além de outros concursos, né? De técnico, de oficial. Enfim, um cara que tem uma grande experiência, né, em concursos públicos, que encerrou a carreira aos 25 anos de idade, né, por ter realmente chegado aonde queria. E para nós é um privilégio muito grande estar aqui e poder, né, absorver tudo que ele tem para nos falar. Gustavo, nesse processo de preparação, você chegou a pensar, a cogitar, a desistir? O concurseiro que fala que não, tá mentindo. Isso eu tenho total certeza. Porque não é fácil, por mais que, enfim, eu tive essa bênção de passar novo, mas eu estudei muito tempo, eu estudei 5 anos, então acaba que um momento ou outro a gente dá uma desanimada, dá aquela recaída, assim, putz, será que eu vou passar mesmo? Não é possível. Às vezes você faz uma prova, você acha que você está muito preparado e você tem que, às vezes não dá certo. Eu tive também uma grande sorte, a maioria das provas que eu fiz, eu passei, mas isso foi uma parte foi ruim também, porque eu peguei um período longo sem prova, e isso para mim foi péssimo durante aquele período ali da pandemia, 2020, 2021, não tinha nada de prova.
Então, era horroroso. Eu falei assim, putz, o que eu vou fazer? Eu preciso me sustentar, eu preciso de dinheiro. Minha mãe está aqui, um abraço para ela também. Ela sabe o tanto que era difícil a situação. Aí você fala assim, putz, eu preciso trabalhar, não dá mais para ficar só estudando para concurso. E acaba que chega uma hora que dá uma desanimada. Mas graças a Deus eu tive pessoas muito boas ao meu lado, minha família me dando sustento financeiro durante um bom tempo. Inclusive, estou devendo uma viagem para Paris para minha mãe aí, quem sabe Que bacana. uma promessa de concurso aí, quem sabe, acho que ano que vem vai dar certo aí de cumprir essa promessa. Minha esposa também, na época ainda minha namorada, mas desde o início do concurso me dando apoio, nunca me deixou desanimar, sempre me apoiou. Minha família inteira, assim, eu brinco que depois que a gente passa é mais fácil. Assim, pô, eu sei que eu ia passar, eu nunca ia desistir, mas depois que a gente passa é um pouquinho mais tendencioso a falar assim, pô, agora eu já passei, mas acaba que quando a gente está ali, o que a gente mais tem na época de concurso é dúvida, porque às vezes você faz uma prova, às vezes não tem prova, às vezes você faz uma prova e não está bem, você está confiante, mas você não tira aquela nota que você achou que você teria, mas acaba que às vezes acontece. A PGA Paraíba foi um exemplo desse. Foi a primeira prova depois de quase 2 anos de concurso, sem provas de procuradorias grandes, assim, de capital, procuradoria do Estado e da AGU. E eu fiz a prova, assim, pô, fui bem, mas estava 2 anos praticamente só estudando. A prova não foi. Achei que eu tinha ido melhor e teve um colega que hoje até virou um amigo. Você vê pessoas fazendo 96 de 100 numa prova, assim, meu Deus, Puta. esse pessoal tá em outro mundo. Eu não vou, isso aqui não é para mim. Tem gente aqui que são realmente excepcionais. A gente se questiona, mas, enfim, acabou que fui aprovado na PGA Paraíba, fui nomeado e logo depois acabei passando em mais duas. Mas são coisas que a gente é normal da cabeça de quem está fazendo concurso. Durante muito tempo, principalmente no período logo depois da faculdade, eu fiquei só por conta de estudar. Fiz uma coisa que eu não recomendo para ninguém, que eu cheguei a estudar 11 horas por dia, estudava 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, mais 3 horas à noite. No fim das contas, você vai ficando meio biruta mesmo. A gente só estudar, praticamente não fazia atividade física, dava pouca atenção para minha namorada na época, para a família também, e isso vai te minando mentalmente, fisicamente, e a gente, com esses erros, a gente aprende a, enfim, se encontrar, saber o que é melhor, saber que equilibrar um pouco as coisas, para saber que a vida não é só concurso. Como eu falei, depois que a gente passa é mais fácil falar isso, mas a gente tem essa maturidade, principalmente quando você já está, que nem foi o meu caso, quase 5 anos estudando para concurso, mas no final das contas você vai aprendendo um pouco mais a lidar com essas frustrações, entender o que é melhor no meu estudo, o que é melhor para o meu corpo, para minha mente, e consegue se desenvolver melhor. Mas é tudo um processo, não é nada, não vem assim do dia para a noite. No primeiro dia de concurso a gente já sabe o que é real, já sabe equilibrar, sabe lidar com as frustrações, que são muitas, mas enfim, faz tudo parte desse processo de aprendizado. O Gustavo, temos uma pergunta aqui de um espectador, do Watson, mas antes de nós respondermos, eu queria só te perguntar, aproveitando esse assunto, esse tema que nós estamos tratando, como é que você fazia para se blindar emocionalmente, psicologicamente, diante desse universo de pressão? Porque, cara, concurso é pressão o tempo todo, né? O tempo todo, né? Pressão da família, cobrança, pressão financeira, porque a gente sabe que estudar para concurso é muito caro, as viagens são caríssimas, e você vê a galera toda do seu lado trabalhando e ganhando dinheiro, e você, entre aspas, né, só Só estudando. estudando. Como é que você fazia para poder drenar essa pressão toda? Acho que isso provavelmente é uma das missões mais difíceis que a gente tem. Ontem, inclusive, eu recebi a mensagem de um assessor aqui da PGE me falando que ia sair do cargo, que ia dedicar só para estudar, que ele já tá estudando para a Procuradoria também, inclusive já tinha um tempo, e ia sair do cargo e ia ficar só por conta de estudar. Eu falei assim, ó, ele se chama Vitor, mesmo nome do meu irmão, eu falei assim, cara, eu entendo o que você está fazendo, é uma decisão muito difícil, mas, assim, vai firme e pega nisso, e a gente tem que ter, nesse momento, a gente tem que ter muito apoio. Minha família
por mais que a gente sabe que existe uma pressão implícita ali, mas nunca me cobraram formalmente, sempre me incentivaram a estudar. Eu acho que isso para mim foi diferencial. Minha esposa também sempre me apoiou, sempre me ajudou, mas acaba que é muito difícil a gente conseguir lidar com essa questão de a pressão de passar, que a gente mesmo cria na cabeça da gente, tipo assim, nossa, eu preciso passar, eu já estou estudando há X tempo e até agora eu não saí com nada. Eu, por exemplo, eu passei muito novo nos concursos MEI, eu passei ainda na faculdade, só que a minha nomeação demorou mais de 3 anos, então eu fiquei assim, nossa, eu já estou aprovado, mas não adiantou, eu fui aprovado, mas não fui nomeado, então não adiantou nada. A gente fica nessa expectativa de sair essa nomeação, de começar a trabalhar, começar a ter condição de se sustentar rápido, mas é tudo um processo. Até piorou na situação da pandemia, o professor sabe muito bem, eu fui fotógrafo durante muito tempo, e durante a pandemia a gente também não tinha evento nenhum para fotografar, então o que eu conseguia me manter ali um pouco, eu já não tinha mais a fotografia porque não tinha evento, então aí chega um momento que é desesperador, mas eu brinco também que é tudo na hora de Deus, é tudo hora que tem que ser realmente, e quando estava mais desesperado foi quando saiu a minha nomeação no TJ, aí em Minas, para ser oficial, e aí eu consegui dar uma aliviada, consegui estudar mais, consegui ter condição financeira de trabalhar, pagar meus estudos, pagar viagem para conseguir fazer concurso, fazer inscrição de prova, que a gente sabe que também é caríssimo, qualquer prova hoje é R$300, então é muito difícil. Quem consegue conciliar realmente o trabalho com o estudo, eu acho que é o ideal. Às vezes um trabalho meia carga horária seria o ideal para a gente conciliar, mas quem realmente fica só estudando, que a gente sabe que é uma missão dificílima também, é um pouco mais complicado, mas se tem esse apoio financeiro da família, também um apoio emocional de pessoas ali realmente não te cobrando de uma forma negativa, mas realmente te apoiando, pô, você consegue, vai lá, fica firme, não desiste. Acho que sem isso a gente não consegue, com certeza. Com certeza. Meu amigo, nosso espectador aqui perguntou, acho que é o Watson, se eu não estiver enganado, perguntou assim, já tem muita dúvida na hora de conciliar os estudos com jurisprudência e informativos. Como que você fazia? No início, eu pequei muito na parte de jurisprudência. Eu não era muito, como eu falei, principalmente na primeira parte da minha vida de concurso, basicamente só lei seca e questão. Isso acabou me prejudicando. Acaba que a gente sabe que uma boa parte hoje da prova é mais jurisprudência, vamos dizer assim, principalmente aquela mais consolidada, repercussão geral, repetitivo, súmulas. Isso é muito importante. Depois que eu percebi que eu estava começando a pecar um pouco nisso, eu parti, na época eu também não tinha muita condição de comprar cursos ou específico, eu passei a olhar só o blog do Dizer o Direito. O Márcio, uma pessoa sensacional, fazia aquilo ali tudo de graça para o pessoal e colocava no site, tudo mastigado, e ainda quero ter a oportunidade de agradecer ele pessoalmente. Durante muito tempo eu fiquei só por conta de ler informativo no Dizer o Direito, no blog mesmo, sem ser o buscador. Sim. Eu fui assinar o buscador só depois que eu já tinha tomado posse e já tinha condição de ficar pagando ali. Mas eu não tirava um dia específico para ler a doutrina, para ler um informativo, vamos dizer assim. Eu pegava naquele dia, eu estava estudando processo civil. Aí eu abria a parte de processo civil do informativo e lia o que era aquilo ali respectivo na matéria, ia conseguindo encaixar nisso. Aí eu fazia conforme o dia tinha destacado. Eu pegava aquela parte do informativo, colocava no meu resumo, e quando eu ia revisar ele, eu já relia o informativo de novo. Mas é sem dúvida uma parte essencial do estudo. Até informativo do TST, eu lembro que eu estudava porque o SESC na época estava cobrando muito informativo, não era só mais OJ, súmula do TST. Então, acaba que influencia também nos resultados. Às vezes uma bobeirinha do informativo, o informativo também do TST era bem pequenininho e não tinha ninguém que comentava na época de graça no blog.
acabava que eu baixava o próprio informativo e ia lendo, Isso mas mesmo. já ajudava bastante. Dos dias que eu tinha que estudar processo de trabalho, eu pegava o informativo, tipo, às vezes tirava ali uns 15, 20 minutinhos, dava uma lidinha no informativo e já ajudava bastante já para salvar essa parte. Que bacana. Cara, você fala assim uma coisa, assim, dizer o direito me parece que é uma unanimidade, né, na vida dos concurseiros, porque praticamente todo mundo que passou, todo mundo que estuda para concurso, acaba se socorrendo ali do dizer o direito, né, que é um trabalho fenomenal feito pelo professor Márcio Cavalcante. Eu tenho uma honra muito grande hoje de ter a oportunidade de trabalhar no Buscador Dizer o Direito, tem gravando os podcasts, porque, cara, a contribuição dele para os concurseiros é uma coisa, assim, inquestionável, né? Não tem, Maravilhosa. é imensurável aquilo ali. O que o É São Márcio, mensurável. a gente brinca que é o São Márcio, o que ele faz, o que ele fez até hoje, o que ele influencia outras pessoas como o senhor a fazer, é uma coisa assim que não tem comparação, não tem ninguém que faça daquela forma tão bem feito e que auxilie bastante naquilo ali. Revisões de véspera para provas também eram sensacional, sempre pegava as revisões de véspera para as provas que eu ia fazer do Márcio, e vira e mexe as questões que estavam lá estavam na prova também. Então era, sem dúvida, não tem nem como mensurar o tamanho da auxílio que foi o dizer o direito nessa preparação para o concurso. É verdade, é verdade. Gustavo, eu tenho outras duas perguntas para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, né, já que nós estamos perto das 8 horas da manhã. Mas antes disso, eu queria aqui ter um pequeno espaço para divulgar aqui as minhas mentorias, né? Mentoria para concurso público, OAB. Se você ainda não se candidatou, se candidate, preencha lá o nosso formulário no link que está na bio do Instagram, né? Se você estiver em busca realmente de um estudo mais personalizado mesmo, mais individualizado, com cronograma que atenda à sua realidade, né? De modo que você possa extrair a sua máxima potencialidade no estudo para concurso público. E muito em breve vem aí 2 cursos meus, um curso de resolução de questões em constitucional, né, focado na banca FGV, focado no Enem e nas provas que a FGV organiza, bem como também um curso sobre técnicas e métodos de aprendizagem. Eu vejo que muitas pessoas têm aí dificuldade em estudar, tá? Não sabe como estudar, como encaixar o estudo, então esse curso é voltado para esse fim, para essa finalidade. Então fiquem atentos aí no nosso Instagram, muito em breve nós vamos começar a divulgação desses cursos. Mas, Gustavo, o que o Gustavo Leles de hoje, né, já nessa fase assim de consolidação profissional na carreira, falaria para o Gustavo Leles que estava, né, naquele período dos concursos, naquela fase difícil, incerto do que seria o futuro, enfim, o que você falaria para você mesmo? O pós-vida do concurseiro é diferente a gente ter essa percepção de hoje do trabalho. Às vezes a gente não tem a noção, a realidade do impacto que a gente causa depois que a gente está no exercício da função. E eu acho que talvez essa realidade seria o melhor para mostrar para quem ainda está fazendo concurso, que também seria para mim mesmo, se eu ainda tivesse nessa fase de preparação. Mostrar, é meio clichê falar, eu sei também falar para a gente não desanimar, para não desistir, mas é realmente mostrar o que a gente faz no dia a dia para motivar quem tá a você mesmo ou quem está nessa preparação. A gente, no nosso caso, na advocacia pública, a gente está muito perto do gestor, está muito perto da política pública, de conseguir realmente impactar vidas, melhorar a gestão do órgão público, melhorar o funcionamento do Estado para que o cidadão realmente tenha resguardado seus direitos ou realmente desenvolver aquela política pública ali para funcionar o Estado, ou seja, defendendo o próprio Estado para conseguir viabilizar essa função. O que a gente quer passar quando a gente está na época de concurso, mas a gente não tem noção da realidade da função, desse dia a dia e quanto a gente consegue fazer bem, impactar a vida das pessoas exercendo essa função, seja aqui na advocacia pública, seja no Ministério Público, seja na magistratura. Eu acho que essa visão de quem está do lado de cá, de quão bem a gente pode fazer nossa função e realmente fazer bem nosso serviço público, que isso impacta demais na vida das pessoas. Eu acho que isso motiva demais a gente fazer o que está aqui fazendo hoje. Eu acho que seria o que eu passaria para você pode fazer
é muito mais do que passar no concurso, do que ser um servidor. Realmente fazer o bem, fazer as coisas boas, trabalhar com pessoas boas, acho que isso motiva muito mais a gente estar fazer hoje do que às vezes só a gente está ali, quer passar, quer ter uma remuneração boa. É óbvio que isso é muito importante, ter ali estabilidade do cargo público, mas a gente vê o resultado do nosso trabalho, às vezes a gente não tem essa noção quando tá estudando. Acho que é uma coisa que eu passaria para mim mesmo se eu ainda estivesse nessa fase de concurso. E Gustavo, uma palavra, ou talvez uma frase, que você então tivesse o poder de deixar para os concurseiros, né, que estão começando agora a sua jornada, ou para aqueles que já estão há muito tempo, né, estudando e talvez sem alcançar os resultados almejados, qual frase ou palavra que você deixaria assim, né, que realmente impactaria talvez a vida desses concurseiros? Acho que muito específico, eu nunca fui um grande, vamos dizer assim, uma pessoa de. Eu sempre fui muito pragmático, assim, nunca fui muito de ler também doutrinas e assim, fui mais objetivo, mas acho que o principal que eu tô aqui hoje seria a resiliência, seria realmente falando foco também, disciplina. Eu vejo muita gente, eu quero passar no concurso, muita gente quer, um monte de gente, eu vi colegas começarem, desistirem, começarem e desistirem, e eu sempre fui disciplinado. Acho que sem essa disciplina, sem essa resiliência de estar ali focado, sem desanimar, mesmo quando a gente está. Parece é bobagem, parece papo de às vezes tá repetindo palavras que todo mundo fala, mas a realidade é essa. Não tem uma coisa diferente. Essa disciplina de acordar cedo, estudar, fazer seu serviço, ler questões, treinar discursiva, treinar prova oral. Muita gente. Eu quero o método mais rápido, eu quero o método que é melhor. Não adianta. O método é sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem a mágica, não tem o modo especial, não tem, às vezes tem uma pessoa que é um pouco mais inteligente, como eu te falei, às vezes alguém acerta 96 na prova de 100, mas você consegue pelo menos chegar ali perto com disciplina, com foco, com determinação, senta a bunda na cadeira, desliga o celular, foca e vai estudar, vai ler seu roteiro, vai ler seu PDF, sua videoaula, porque se você não fizer isso, você não vai passar. Pode ser que até passe, mas assim, muito provavelmente vai demorar muito mais tempo, e às vezes nem vai ser para uma coisa tão boa assim. Então, senta a bunda na cadeira, estuda, faz o seu serviço bem feito, que uma hora vai vir a recompensa, uma hora você vai passar, e você vai estar nesse pós-vida de concurso público, no seu cargo, ocupando bem, fazendo bem sua função, aproveitando ali daquilo que você se preparou todo tanto tempo para chegar nesse objetivo. Cara, e é legal demais, assim, ver você falando isso, e sua mãe também, né, confirmando a questão do foco, né, porque, assim, para nós que estávamos de fora, vendo você ali, né, desde o começo, na faculdade, né, progredindo ali na posição de aluno, assistindo aula, se dedicando, para nós, nunca foi uma dúvida de que você teria muito êxito, né, seja onde for. Por que eu falo isso? Por conta da sua postura, né? Para mim era muito nítida assim, o seu compromisso, a sua entrega, sabe? Então, bom, você bateu os olhos naquilo ali e falou, gente, não tem como dar errado, né? O cara que está fazendo tudo que ele pode, ele está se entregando, ele é compromissado, dedicado, estudioso, atencioso, respeitoso. Na parte pessoal, um cara assim, que tem um cara honesto, íntegro, não tem como dar errado, né? Como, de fato, não deu errado e sua história é uma história de muito, 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 muito sucesso, né? E Agradeço, assim, agradeço demais as palavras. Fico muito honrado, muito feliz de verdade em escutar isso. Mas mais cedo ou mais tarde vai dar certo. Se você é essa pessoa focada, disciplinada, que faz o seu trabalho, às vezes eu tenho colegas que passaram com 2 anos estudando. Às vezes, por circunstâncias da vida, ou uma coisa ou outra, uma prova ou outra, às vezes te acaba colocando na frente do cargo ou não. Mas eu mencionei no início que meu sonho no início era ser procurador federal, porque eu era estagiário no órgão. E o concurso saiu 5 anos depois. E quando saiu o edital, eu falei assim, eu não vou fazer essa prova mais de jeito nenhum. Eu já passei, não estou tranquilo.
E acaba que são momentos da vida. Sim. A gente se dedica e aquele cedo ou tarde acontece, às vezes para uma coisa melhor do que você esperava, mas o caminho é esse, não tem fórmula mágica, não tem segredo, é isso. Maravilha. Gustavo, satisfação muito grande conversar com você. Muito obrigado por você ter doado aí o seu tempo, né, a sua experiência para nós, né, e contribuir efetivamente com todos que estavam aqui, né. Obrigado realmente de coração. Espero ter outras oportunidades, né, de te encontrar, inclusive pessoalmente, para te colocar a conversa em dia. Com E certeza. sempre que quiser vir aqui, né, dar a sua contribuição, pode ter certeza que o perfil, né, minha página está de portas abertas para você. Obrigado mesmo, viu? E muito Eu, sucesso na carreira. eu que agradeço, às vezes eu falo demais também, acabei não falei tanto aqui da carreira, mas enfim, sei que às vezes tem gente aí que está inscrita no concurso aqui, a carreira é maravilhosa, hoje não tenho nenhuma intenção de sair aqui de Goiás, não só a carreira como a cidade também é muito boa, e agradeço, professor, mais uma vez pelo convite, fico muito feliz de verdade e muito honrado pelas palavras, digo mais uma vez, foi uma inspiração para mim, acho que quiseram outras pessoas tivessem essa oportunidade que eu tive. Mas obrigado ao pessoal que está aí assistindo. Sei que minha família está aqui, meu pessoal, meus braços direito e esquerdo lá da Procuradoria estão aqui comigo também assistindo. Todo mundo Maravilha. convocado hoje cedo para assistir. E sem eles também, hoje eu não conseguiria fazer o que eu faço. Mas no geral é isso. A gente é tudo fruto de pessoas que estão ao nosso lado, nos Sim, auxiliando e sim. nos guiando nesse caminho, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Mas é isso, obrigado, um abraço, precisando, estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado, Gustavo. Sucesso sempre, né, na carreira, na Valeu, família, na vida. Tamo junto. obrigado. Forte abraço e até a próxima Abraço. oportunidade. Tchau, tchau, Tchau. gente. Bom dia. Até mais.